Fala pessoal, tudo bacana, galerinha? Um salve para os leões e leoas aí do canal. Estamos crescendo devagarzinho, mas já é uma felicidade. Para mim já são passos largos, que até pouco tempo atrás a gente não estava correndo por essa estrada, né? A Venezuela deu toco no Brasil. Que amizade maravilhosa, não é tão bom? Veja quem são seus amigos, meu amigo, porque a qualquer momento ele pode mandar uma taxa de 77% em cima dos seus produtos. Ele pode trocar a sua amizade por dinheiro, assim como Dalila trocou o amor de Sansão por 15 anos de sustento. Pensa numa mulherzinha ruim, né? A Venezuela deu toco no Brasil em 77%, até 77% de, de tarifas. Veja bem, Venezuela pode cobrar do Brasil o que podem, tarifas do Brasil que podem ir a 77%. Não significam que todos serão 77%, né? A Venezuela conseguiu cobrar as tarifas que variam de 15 a 77% sobre produtos brasileiros, mesmo nos casos em que, pelas regras do Mercosul, deveria haver a isenção mediante a apresentação de certificado de origem. A explicação foi confirmada ao Poder 360 pela Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio. Isso aqui nem devia existir, ó. Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria, Estado de Roraima. Por que eu digo isso não deveria existir, né? Isso ou é patriotismo demais para o Brasil, ou é um anti, ou é um bairrismo acerca dos nossos vizinhos venezuelanos. Não, na realidade é porque as relações de governo entre Brasil e Venezuela têm mais prejudicado o Brasil do que a Venezuela, né? A Venezuela já está em si própria prejudicada há muito tempo pelo governo qual tem operado por lá durante esse período de tempo, né? A gente sabe como é que foram as eleições na Venezuela, como é que ganharam. Muitos vão dizer que não, né? Aqui o canal a gente fala de fé e religião e outros assuntos sem deixar de dar abertura para todo mundo, né? Quem quiser ir comentar, falar nos comentários, seja você do espectro de esquerda, de direita, seja você religioso ou não, seja você cristão, hinduísta, muçulmano, não tem problema, que a gente está unido para poder conversar, porque o que eu entendo de fé é diferente do que você entende de fé, né? Então, e para mim, o maior investimento é a fé independente de tudo que acontece no mundo. A fé é como se fosse o bunker que você cria, aonde você vai estar seguro caso qualquer coisa externa à sua mente vier a acontecer, você vai estar seguro em pilares dos quais não lhe deixará ser abalado. É a parábola da casa construída sobre a rocha que tem na Bíblia, né? Um homem construiu a sua casa sobre a areia e depois de muito esmero veio o vento e a derrubou. O outro homem construiu sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio as dificuldades e a casa não foi derrubada. A fé é a construção do seu caráter, da sua mentalidade na rocha. É a certeza das coisas que se espera, daquilo que não se vê, e a convicção das coisas que se espera, que elas vão chegar, né? Então, tudo que a gente fala é relacionado à fé. Mas eu falo aqui um pouco nesse campo, nesse espectro político, porque o que tem acontecido no mundo tem nos levado a ver que está acontecendo tudo que está escrito escatologicamente na Bíblia, até na questão de filhos contra pais e nação contra nação, e talvez não do jeito, dos moldes que nós encararíamos isso na década de, como eu sou de 80, eu vou falar da década de 80, 90, ou dos anos 2000, com uma guerra física, armada, com pessoas impelindo contra as outras, com intenção de ferir gravemente o corpo físico daquela pessoa, né? A guerra agora ela é mental, biológica, ela é
uma guerra tecnológica, mas acima de tudo, de tudo, de tudo e de todas as situações, ela é uma guerra espiritual, espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, né? Toda vez que eu falar potestades, eu dou uma atropelada, né? Contra as... Viu aí? Meu Deus, eu tenho que parar com isso. Contra as potestades no reino celestial, né? Nos lugares celestiais, né? Nos lugares aonde a gente necessita de fé para alcançar, que são aqueles lugares mais altos, né? E a falta de fé que muitas vezes pode nos levar para aqueles lugares que infelizmente são mais baixos. Voltando aqui, pessoal, para mim não ficar viajando e filosofando aqui, né? Voltando aqui ao assunto, a Venezuela é o amiguinho safado e malandro que tem feito muito mal ao Brasil durante um período de tempo e era uma nação muito grande, bonita, um país bonito, de pessoas bonitas, lindas, felizes, maravilhosas, que ainda é o povo em si, a essência do povo venezuelano, daqueles que ainda conseguem erigir, né, consegue se erguer do monturo, né, que eu espero que Deus possa retirar cada vez mais o monturo das costas do povo venezuelano e trocar o governo, porque a gente tem visto que o povo está sofrendo, né? E a essência do povo era essa: mais um país rico, um dos maiores produtores de petróleo, o maior produtor de petróleo da América Latina, a Venezuela, o petróleo que era vendido a um preço que fez a Venezuela ser uma das maiores economias da América do Sul durante as décadas de 70, 80 e 90. Um país onde o povo tinha prazer de visitar, hoje é um país que está desolado, jogado às traças. E não se sabe como a Venezuela tem se consumido e já está começando a consumir os outros países em volta. Bolívia já consome a Bolívia há muito tempo, né? Já tem uma célula lá muito grande, que era a do Evo Morales, agora já está chegando aqui no Brasil, né? O Equador, o Peru, eles têm trabalhado muito forte ali naquela área com a influência deles, e ela é como se fosse uma ferida que não cessa, uma ferida que não fecha. E agora chegou a sanção de até 77% de tarifas sobre o produto brasileiro. Ora, pois, já está difícil a chegada do produto brasileiro nos Estados Unidos, agora a partir do dia 1º. Alguns produtores de laranja já estão imaginando em deixar o produto perecer, porque é mais barato para eles do que pagar uma logística que pode dar prejuízo no meio do caminho e receber muito pouco pelo produto em outros mercados, né? Essa quebra, esse fechamento que estão fazendo outros países aliados ao governo chinês, também poderão fazer essas sanções ao Brasil, justamente para que o Brasil possa redirecionar as suas exportações ao governo chinês. Eu tenho falado com os meus colegas, meus amigos, há mais ou menos 10, 15 anos, que nós, se não tomarmos cuidado, seríamos a fazenda do povo chinês. A fazenda do povo chinês. A Terra, até 1950, tinha 2 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Em 74 anos nós evoluímos 6 bilhões de pessoas, 6 bilhões de almas, 6 bilhões de consciências, 6 bilhões de espíritos e, pasmem, né? Claro que vocês sabem de 6 milhões de corpos ávidos e famintos para consumir comida, para consumir roupa, para consumir produtos digitais, tecnológicos, para consumir tudo que for do consumo, né? Salvo alguns aí que são despertos e já saíram dessa matriz aqui, né? Dessa matrix. Porém, são 6 bilhões de pessoas a mais dentro de 74 anos para consumir um outro produto que é muito importante, que eu tenho dito aos meus colegas há muito tempo, que quem puder ter uma terrinha e ter um poço de água, pode procurar, porque a próxima guerra, meus amigos, vai ser pela água, porque a água é utilizada na irrigação, a água é utilizada na higienização, a água é utilizada na construção, a água é utilizada em processos industriais, a água é utilizada
em 80% dos processos industriais no mundo e, por incrível que pareça, eu acho que poucos aí sabem, ela é essencial à nossa vida, ao nosso corpício, a tudo que Papai do Céu deixou para nós, não é verdade? Olha só, existe uma estratégia de redirecionamento, isso eu posso estar conjecturando e muita gente vai falar que eu estou falando besteira, mas é o que eu tenho visto, o movimento, e eu tenho estudado já durante algum tempo. Não sou um grande estudioso, mas na parte escatológica da Bíblia e de tudo que vem acontecendo, eu venho estudando já com muito tempo. Então, está havendo uma movimentação para que as exportações sejam redirecionadas à China, de maneira tal que eles paguem um valor que eles achem justo pagar, não vai ter a mesma dureza para a negociação com a China do que com os Estados Unidos, tendo em vista que a China fez um investimento aqui de 21 bilhões de dólares, né? Então, o que acontece? A China investiu aqui no Brasil em fábricas de microprocessadores, fábricas de equipamentos para energia solar, energia eólica, geração de energia, fábrica de veículos elétricos, e eles fizeram um cinturão de indústrias que vai do Rio Grande do Sul até o extremo norte ali no Amazonas, passando pelo centro-oeste, ou seja, a espinha dorsal do território brasileiro eles estão colonizando já. Colonizando, monitorando empresas para distribuição de tecnologia 5G, né? E aí a China já tem escritórios nas universidades de Brasília, nas universidades de São Paulo, tem uma embaixada aqui fortíssima, o comércio tem sido ampliado. Então, eles estão buscando uma troca de comando, uma troca de governo. O Brasil é a bola da vez. Não precisamos ficar com medo de não ter trabalho e não ter algumas coisas, porque, querendo ou não, nós vamos ter que trabalhar. Só vamos escolher quem será o patrão. Se vai ser os imperialistas, malvadões, capitalistas americanos ou os maravilhosos chineses tecnológicos que resolvem problemas com avidez, velocidade e alegria no coração, única e simplesmente por serem fraternos. Não é? Tipo a França, que tem liberdade, igualdade e fraternidade, mas na realidade está querendo abocanhar um pedacinho da Amazônia aqui para ela poder fazer o que a gente já sabe que é ter uma reserva natural de água para ela, né? Não tem outra explicação, né? Alguns rios na Europa já estão bastante poluídos, na Ásia estão bastante poluídos, e aí já estão sofrendo com isso, e eles já estão pensando a longo prazo, porque é possível que daqui para 2050 nós chegamos a 12 bilhões de habitantes, mais ou menos. Então, é muito, né? Se for pensar no crescimento exponencial, aí já serão mais 4 bilhões de almas de consciência e tudo mais. E como é que a gente vai tendo certeza da entrada do domínio chinês por aqui, pessoal? A UnionPay está entrando por aqui através do Banco Master. A UnionPay, a estratégia da gigante chinesa para desbancar Visa e Mastercard no Brasil. Para quem não sabe, a esposa do Alexandre de Moraes, a Vivi Bastos de Moraes, ela tem um escritório, e este escritório foi chamado para ser o escritório de advocacia do Banco Master. O Banco Master é aquele banco que estava à venda aí, pouca gente queria, e ele tinha, parece que 9 bilhões em precatórios do governo brasileiro, mas pouca gente queria comprar o Banco Master, mas agora a China chegou junto do Banco Master e ofereceu, porque eles precisavam de um agente financeiro aqui mesmo do país, e ofereceu a possibilidade de parceria com a UnionPay, que não é apenas um sistema de cartão de crédito de pagamento, é toda uma tecnologia de controle social através do dinheiro, do money. Para quem estiver ligado no Drex aí, já está sabendo qual é a próxima situação, né? Então, pessoal, o que eu queria dizer aqui na realidade
é que ou nós nos preparamos para realmente chegar ao ponto de mudar a situação, trabalhar a situação para servir outro senhor, ou nós vamos servir o senhor chinês. E o senhor chinês, ele é avesso à religião, é avesso à liberdade de expressão, ele é avesso à liberdade total e restrita do cidadão. Então, meus amigos, tudo caminha, já existe uma preparação, já chamaram até um chanceler chinês que cuidou das redes sociais na China, do que podia dizer, do que não podia dizer, de até onde o alcance iria ou não seria. E, infelizmente, ele já veio aqui, já fez uma análise, já estudou, já estudaram o terreno, já estão estudando há muito tempo, estão convocando pessoas, estão trabalhando a mentalidade para chegar no Brasil e para poder fazer o mais rápido possível uma recolonização. Nós seremos a colônia dos tigres asiáticos durante um período de tempo. Tigres asiáticos, vide China, porque seria o comando total, né? O Estado americano não vai deixar isso barato, não vai deixar com que isso aconteça em tão pouco tempo, né? O pessoal aqui da Auriverde estava falando até sobre o domínio chinês e os meios de pagamento aqui, né? Mas o que acontece? O governo, porque os meios de pagamento já vão colocar para circular, até pelo fato da lei magnífica que já vinha atrasando o lado da galerinha que está lá em cima no STF, né? Que no caso seria o Alexandre Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, né? E alguns outros, né? Então eles já estão, o Toffoli, aí eles já estão sentindo o peso da lei magnífica, né? E aí vai chegar ao ponto de não terem permissão nenhuma transação financeira nesse sentido. E eles não vão sair por aí com dinheiro do bolso. Então eles vão certamente aceitar de pronto a opção, como já aceitaram, dos meios de pagamento chinês e vão trazer a tecnologia de monitoramento fiscal chinês para o BR. Você está preparado, meu amigo, para isso acontecer com sua vida? Hã? A vida é louca, não é? Mas, bom, preste atenção. Agora é a parte da fé que eu queria lhe dizer. Você, meu irmão, que pode se preparar, prepare-se em fé. Oração, jejum, seja qual for a fé que você tiver. Esses dias para trás, muita gente criticou a Preta Gil por ela ter ido no mar, tomar um banho para Iemanjá, antes de ter acontecido tudo que aconteceu com ela. Apesar dela estar com a ferida ainda aberta, que eu achei que a água poderia trazer para ela um desgaste maior, né? Mas ela foi porque ela foi numa intenção de fé. Não podemos julgar a fé de ninguém, porque nós não sabemos também como a pessoa foi criada, educada, como aquela fé chegou até o coração dela e se aquilo fez ou não transformações e efeitos na vida dela, como de fato a gente prega, que é o que sonhamos, que queremos e que sentimos e que vemos a fé fazer em nossos corações, na fé que professamos. Meus amigos, agora é hora da preparação total, 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 para você colocar os seus joelhos no chão, para você colocar a sua boca no pó e pedir a Deus o caminho correto para que o Brasil possa seguir, porque não é só porque o americano está oferecendo outro caminho, o chinês está oferecendo outro, que esses são os únicos caminhos possíveis e são os melhores, né? Mas se tiver que decidir entre um e outro, eu prefiro decidir, pelo menos, por aquele que ainda fala que a liberdade de expressão, que a livre expressão e o culto livre à sua religião e fé possa ser praticado, né? É hora de orar, é hora de agradecer a Deus, é hora de ser feliz, porque a gente vai passar por dificuldade, mas a gente não pode deixar de ser feliz, irmão. E para ser feliz nesse momento tem que ter muita fé. Glória a Deus, Deus abençoe. Quem quiser ir, se inscreve, compartilha. Me ajuda nessa jornada, porque a jornada não é pequena, não. Deus abençoe, até mais.
Valeu e tchau.